Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre a operação de taxa, né? É uma operação aí que você faz utilizando ações e opções em que você busca ganhar ali o maior prêmio possível, né? Ganhar um valor maior percentualmente falando, tá? E para fazer esse tipo de operação, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender uma call ali mais próximo do valor do ativo, né? Naquele momento ou muitas vezes, né, quando você quer se proteger mais, você vai vender uma call, dentro do dinheiro que a gente fala, né. E aí eu vou mostrar os exemplos aqui, e ainda vou falar uma terceira alternativa que você poderia montar uma operação aí, um pouco com mais variáveis, tá, seguindo esse raciocínio aí da operação de taxa, né. E aí, claro, é você que vai decidir, né, qual que vai fazer mais sentido para você, tá. Eu falo que eu já fiz das 3 operações e cada uma vai performar em algum momento ali, de acordo com o que você enxerga para o mercado, tá. Não existe a melhor sempre, mas existe aquela que você acredita ali, né, que o ativo está fazendo algum movimento, ela vai te ajudar mais, tá. Então a primeira eu peguei aqui como exemplo B3SA, né, isso não é recomendação, mas vamos supor aqui pelo fechamento, né, o ativo fechou em 14,95, então você poderia vir aqui e vender uma call, né, ou seja, quando você vende essa call você fica com a obrigação de entregar esse papel, e eu peguei um vencimento mensal já do outro mês aí para setembro, porque o de agosto já está começando a ficar próximo, então a taxa seria pouco, né. Então para o vencimento aqui de 18 de setembro, para vender aqui uma call do strike 14,96, ou seja, bem ali praticamente no preço do ativo, né, naquele dia ali. Claro que isso aqui são dados de fechamento, né, você receberia 81 centavos. Então significa que você colocaria aqui 14.950 em risco, né, comprando essas ações e receberia naquele momento R$ 810 de volta. E aí o que a gente tem aqui, isso aqui vai te dar uma taxa, tá, de 5,8%, desde que o ativo fique acima, né, do strike ali que você vendeu, que é o 14,96, né. Então qualquer valor que o ativo subir aqui, você não vai ter problema, né, você tem problema é se o ativo cair, tá. Então à medida que o ativo vai caindo, você vai diminuindo esse lucro seu, né, e tem uma proteção que a gente fala, né. Então aqui é onde o ativo, o valor em que você compraria o ativo, e à medida que ele vai caindo, você vai perdendo dinheiro, tá. Então se ele voltasse ali para uns 14,50, você ainda ganharia 2,69. Agora você pode fazer também outra operação, né, e se protegendo mais. E aí o que que seria isso? Você vender uma call, que a gente fala, dentro do dinheiro, né. Então, com o ativo ali a 14,95, você poderia vender uma call, por exemplo, do R$ 14, né? Praticamente quase R$ 1 aí dentro do dinheiro. Você recebe um prêmio maior por isso, né? Você recebe 1.420, mas claro, aí tem que perceber que você está perdendo aqui, entre aspas, né, 95 centavos. Então, o que você ganha de verdade aqui é essa diferença aí, né? Do São 94 centavos, né, a diferença aqui, menos 1,42, você vai estar ganhando só essa diferença aí. Mas ainda daria uma taxa interessante aqui, né, de 3,5%, 3,55, e aí você já percebe, né, diferente da outra que daqui já começava a cair, né, aqui você tem ainda mais essa parte aqui, até o R$ 14, que é o strike onde você vendeu, e se o ativo cair aqui, você ainda vai conseguir ganhar essa taxa de 3,5%. Então essa aqui é uma operação que te dá uma proteção maior. Ah, significa que eu não vou perder dinheiro? Não é isso, né? Se o ativo cair muito e ir lá para os R$ 13, você vai perder dinheiro, né? Mas você consegue se proteger mais, ou seja, se o papel cair lá para R$ 13, é uma queda de 13%, tá? Do preço atual, né? Que a gente está vendo aqui, e você perderia 3,88%. E aí também, para o outro lado aqui, né, igual a outra operação, independente para onde o ativo subir aqui, você não ganha com a valorização do ativo, né? Você já travou ali o valor que você está ganhando. Então é por isso que a gente fala aí operação de taxa, né? Você já travou uma taxa ali desde o início. Independente para onde o ativo suba, o máximo que você vai ganhar
é os 3,5%. Então, nessa segunda operação, a gente já percebe que você tem uma proteção maior, né? Se ele cair aqui por R$ 14, significa que ele pode cair aí 6,29%, isso até 18 de setembro, né? Tem que pensar nisso. E você vai conseguir ainda sua taxa de 3,5%. Ah, ele caiu aqui mais um pouco, foi para, vamos ver aqui, 13,72. Caiu 8,23, aí você já vai ganhar só 1,40, né, por cento. Então, talvez esse período aí maior, né, talvez vai só empatar com o CDI, né? E aqui, claro, aí se ele vai caindo mais aqui, aí você começa a perder, inclusive, pro CDI e começa a ter prejuízo na ação também, né? Então a operação dá totalmente errado. E ainda teria uma terceira forma aí, né? Seria meio que fazer uma venda ali na linha do dinheiro, mas dar uma potencializada nessa venda, né? Aí eu coloquei aqui. E aí o que seria essa terceira aí alternativa, né? É a mesma coisa, o mesmo exemplo aqui com B3, você teria o ativo, só que aí ao invés de você venderia aqui na linha do dinheiro, né, 14,96, ao invés de vender só as 1.000, né, ou seja, a venda coberta, se você tem 1.000 ativos, você pode vender até 1.000 calls. Você venderia 2.000 calls e travaria seu risco comprando 1.000 calls, né, um preço com strike mais abaixo, aqui eu coloquei do 15,96. Aí aqui ficou ali um meio termo, né? Consegue aqui equilibrar um pouco ali do risco, né? Até no 13,72 você conseguiria sair pelo menos no 0 a 0, mas essa operação aqui, para ela te dar mais lucro, e ela dá muito lucro comparando com as outras, o ativo vai ter que ficar mais parado, né? Lá perto do vencimento, ele vai ter que estar aqui mais próximo da região que você vendeu essas calls dobradas aqui. Então, você precisaria que esse ativo ficasse mais próximo aí do 14,96. Não quer dizer que você precisa cravar, ele vai estar ali nos R$ 15, mas que ele fique ali numa faixa de preço, né? 14,80, 15, 15,20, 15,10, né? Ele ficando, orbitando aí por essa região de preço lá perto do vencimento, aí sim você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Então, se ele movimentar muito para baixo, você perde. E se ele subir muito também, aí você perde. Então, diferente das outras duas operações, né, que a gente viu lá, o gráfico de payoff para cima ele não muda, né? Essa linha aqui continua reta. Nessa aqui, se o papel subir muito, aí você começa a perder dinheiro, né? Começa a ter que devolver dinheiro até que chega um ponto aqui que estabiliza, né? Que é aquela call lá que você comprou. Então ela não chega a passar aqui abaixo da linha do zero, né? Você não vai perder dinheiro, mas você vai devolver boa parte do que você ganhou. Então, se o ativo subir muito, essa aqui, o máximo que vai ganhar é 1,75%. Teria que calcular aí, né? Qual seria o CDI desse período, né? Mas imagino eu que conseguiria talvez empatar ali com o CDI ou ganhar. E o grande detalhe é que se o ativo ficar realmente parado ali, né, na região dos R$ 15, daria até 9%. Então otimizou bastante o ganho aqui, desde que o ativo fique parado, né? Igual eu falei, talvez o ativo ficando aqui, ó, por exemplo, entre 14,60 até uns 15,30, ou seja, 6%, né? Então você teria algum range aqui com uma região de lucro interessante. Ah, o ativo subiu ali, subiu até uns 15,50, ainda daria aí 5%. Se o ativo subir até 15,76, daria aí ainda uns 3,21%. Claro que isso aqui a gente está olhando com os dados desse momento, né, com a volatilidade desse momento, tá? Se tiver alguma mudança muito brusca, principalmente da questão de volatilidade, isso aqui tudo muda, né? Que você vai ter que desmontar essa operação, né? Essa operação que você não pode deixar ela toda aí pro vencimento. E aí, claro, isso aí vai interferir no resultado da operação. É a mesma coisa que para baixo, né? Papel caindo ali até uns R$ 14, 14,13, você ainda teria ali uns 3%, né? E, igual eu falei, abaixo dos 13,72, aí você começa a ter prejuízo, né?
É uma operação, então, que ela se otimiza melhor aqui nesse topo, né? Nessa região aqui dos. Vamos colocar aí aqui de uns 14,40 até uns 15,40, né? Então é nessa faixa aí que você teria o melhor prêmio, tá? E qual é a diferença aqui dessa operação? É porque você tem que desmontar, né? Você tem uma trava de baixa com call aqui, né? Com 1.000. Então você tem uma venda coberta aqui, 1.000 ações e a venda de 1.000 calls. E você tem mais 1.000 calls vendidas e mais 1.000 calls compradas, né? Isso aqui forma uma trava de baixa que você tem que desmontar. Você não pode deixar ela ir lá para exercício, né? Então, quando estiver aproximando lá de 18 de setembro, ou até mesmo antes, né? Se essa operação aí já te dá um bom lucro, você vai lá e desmonta a operação também, né? Você não precisa ficar esperando ali até os últimos dias, desde que você já tenha atingido ali um percentual de lucro interessante, tá? Então, eu quis aqui mostrar essa diferença, né, entre essa operação, a operação de taxa mais raiz ali, que é uma venda coberta ATM ou muitas vezes dentro do dinheiro, né? Tem muita gente que prefere fazer ela dentro do dinheiro para dar mais margem de segurança, né? Igual aqui, né? Ou seja, você diminui bem aqui seu custo de aquisição do ativo, né? Você recebe bastante prêmio, então isso aí já te garante um break-even melhor, né? Uma região em que você consegue ganhar dinheiro, né? Acima do strike que você vendeu, você obtém o lucro máximo da operação. Então, aqui é uma operação que dá um lucro interessante, né? 3,5. Claro que aqui eu estou simulando também, tá, gente? Com um ativo que ele tem uma volatilidade maior um pouco do que os outros aí, né? A volatilidade B3 está aqui por volta de 36. Se você for pegar outro ativo aí para simular, um ativo fica mais parado, uma Taesa da vida, você vai ver que ela não vai dar, BB Seguridade, não vai dar essa taxa toda aqui quando você vender uma call dentro do dinheiro, vai dar um valor bem mais baixo, tá? Então faz parte também, muitas vezes é um tipo de operação que você procura ali um ativo que tem alguma volatilidade para você fazer também, né? Se você está querendo mais taxa, claro, né? E se você quer fazer ali na linha do dinheiro, em outro ativo que não se movimenta muito, aí talvez faça mais sentido também. Então, o vídeo de hoje era esse, espero que tenha gostado e até a próxima.